Gente, Conversa de Preta começando com um cenário novo. Presta atenção, viu? Cenário novo para você. Essa semana a gente vai estar conversando aqui com as mulheres maravilhosas. E quero dizer para você que a gente está na segunda temporada. O programa é especial, porque a gente está também fazendo um programa em homenagem ao 25 de julho, que já passou. Mas essa semana toda a gente ainda vai trazer negras, pretas, que dialoga com essa data e que tem muito a contribuir com essa data. Então eu quero agradecer, antes de apresentar essa preta maravilhosa que veio aqui conversar com a gente nessa segunda temporada do Conversa de Preta, que tá maravilhoso. Eu quero agradecer a sua audiência e dizer, gente, o programa tá bombando. Todo mundo me para na rua para falar do programa, que tá gostando, falou do cenário. Não tinha visto esse, vai ver agora, viu? Você que disse que aquele cenário não tava legal, vê se gosta desse e manda um alô para mim, só para me dizer, ó, Dina, gostei, não gostei, tá tudo certo. Mas eu quero apresentar para vocês Sâmara Azevedo, que vai ser a preta que vai conversar com a gente hoje, que vai começar nosso programa especial bombando já. Ela é mulher negra, feminista, mãe, educadora social, mulher gorda, que ela se declara assim com muito prazer, maravilhosa. E ela, gente, é fundadora do coletivo Cacheados e Crespo. Vamos conhecer um pouco sobre essa preta, vamos conhecer sobre a trajetória dela e tem uma novidade que eu vou falar com vocês depois, agora não. Bonita, obrigada por você ter vindo. Imagina, o prazer é meu. No nosso Conversa de Preta. E assim, eu quero já começar que você me fale, Sâmara, da onde você veio, de que bairro você veio, você nasceu aonde? Conta um pouco pra gente. Primeiro eu quero dizer que é uma alegria estar aqui, que é um prazer, que eu me sinto muito honrada de estar aqui contigo, Dina. E dizer da importância de levar o julho, né? Sim. De levar o julho para agosto, para setembro, para outubro e para o que mais vier, porque falar de mulher preta é o tempo inteiro, é uma necessidade que existe, que precisa ser falada sempre. Eu sou de Alagados, né? Eu vim de Alagados da Mangueira. Eu moro na Cidade Baixa ainda, não é? Saí de Alagados já tem um tempinho e me sinto muito orgulhosa. Tenho amigos até hoje de lá, né, de Alagados. De Alagados, naquela época que Alagados era Alagados? Sim, veja só. Os Alagados têm uma fase de palafitas, né? Eu não cheguei a pegar a parte das palafitas. Teve uma contenção, teve um aterramento, né? E aí meu pai comprou um lote. Sim. Na época que era loteamento, ainda era loteamento Mangueira 2, né? E aí meu pai comprou o terreno e construiu a casa lá. Mas eu cheguei a ver ainda as palafitas, eu tinha amigos que moravam nas palafitas. E a gente corria aquelas palafitas todas, né? Sim. Eu cheguei a ver ainda a fase das palafitas. Já presenciou esse momento? Sim, hoje eu não sei se ainda tem alguma casa em cima do mar, não sei lhe dizer. Mas durante muito tempo ainda, depois que eu fui morar lá, eu presenciei ainda as palafitas. Massa. Vem cá, Sâmara. E o que você traz de lembrança da sua adolescência, da sua infância em Alagados? Tem uma coisa muito interessante, tem uma coisa muito bacana. De quando eu tinha 12 para 13 anos, é que eu dava aula para as crianças dentro da minha casa. 12, 13 anos? Sim. Você sempre foi danada, né, mulher? Eu dava aula de banca para as crianças da comunidade dentro da minha casa. E era tudo organizado, viu, Dina? Sim. Eu tinha 13 anos... 2 irmãos, né? Samantha e Saulo. Samantha tem 3 anos a menos que eu. Saulo tem 4 anos a menos que eu. E era tudo organizado. Mãe sempre trabalhou, meu pai sempre trabalhou. E eu, dentro de casa, né, no turno vespertino, eu dava aula de banca. E você recebia por isso? Sim, eu cobrava R$5. Eu cobrava R$5, né? Era uma alegria, já era né? empreendedora. Sim, isso que eu já era uma empreendedora, né? Mas reconheço, Dina, que essa possibilidade de ministrar aulas dentro da minha casa para as crianças de lá da comunidade veio em função dos privilégios que eu gozei e que essas crianças não tinham. Sim. O primeiro privilégio que eu tinha, sendo uma pessoa de Alagados, era ter pai e mãe dentro de casa. Sim. Muitas crianças da minha comunidade não tinham essa possibilidade. Muitas não conheciam o pai, muitas moravam com a avó, com o tio. Enfim, existiam vários círculos ali e eu reconheço que gozei desses privilégios e gozando desses privilégios pude fazer isso. Sim. Pude receber essas crianças na minha casa. Era uma casa bacana, era uma casa grande, que eu podia, né, colocar as crianças lá. E como é que você administrava essa aula? Por exemplo, as crianças te obedeciam? Sim. Como é que sua postura? É verdade, eu tinha, tô falando sério, eu era com 12 assim, anos eu quero saber. E assim, tinha horário de chegar, tinha horário de sair, eu dava as aulas, não tinha bagunça. Sim. E tinha uma coisa interessante na minha banca, eu mesma preparava o lanche.
Eu mesma preparava o lanche, eu fazia o brigadeiro, eu fazia o brigadeiro, e se bagunçasse, não tinha brigadeiro. Não tinha brigadeiro, então era tudo, organizado. Nossa. E sabe por que eu tô dizendo isso? Porque eu não sei como é que funciona hoje. Se a gente colocar uma criança de 13 anos para administrar uma situação dessa, eu não sei como é que é hoje. Mas na minha época era tudo organizado, era tudo bonitinho. E você lá entendia que você estava ali naquele momento como a professora, como Sim, educadora, exato. como a pessoa que elas tinham que obedecer, né? É interessante falar sobre isso, porque nessa época, quando eu tinha 13 anos, eu sabia que eu queria trabalhar com gente. Sim. Eu sabia que no meu destino estaria escrito que era para eu trabalhar com pessoas. Eu não sabia exatamente como que eu ia fazer isso. Eu não sabia que profissão eu ia seguir com 13 anos. Eu já fazia aula de dança, né? Sempre fui ligada à arte. Eu tenho muito intensamente dentro de mim essa questão da arte. Mas eu não sabia exatamente a carreira que eu ia seguir. Minha mãe é professora de português. Sim. Minha mãe é professora aposentada da rede estadual de português. Mas eu não escutava muitos depoimentos bacanas dela nessa época, né? Imagine hoje. Pois é. Mas teve uma época que eu achava que eu ia ser a bambambam, a boazuda que ia dar uma solução para a educação brasileira. Mas que para isso eu precisava dar o primeiro passo, né? Sim. E aí comecei já com essa idade, com 12, 13 anos, a ministrar essas aulas. E aí fui desenvolvendo isso dentro de mim para saber se era isso mesmo. Que aí te levou a ir para a educação? Isso. E aí, que te levou? Foi exatamente essa trajetória, né? O que é que acontecia? Algumas crianças que participavam do meu reforço escolar estudavam na mesma escola que eu. Sim. Né? Eu era a 8ª série, e aí eu dava aula para meninos da 5ª série, da 6ª série, e os meus professores eram os professores deles. E aí os professores chegavam para mim e diziam: olha, fulano melhorou muito depois que você começou a dar aula. A nota de Beltrano melhorou, parabéns e tal. E aí eu comecei a compreender que eu poderia fazer já uma transformação, eu já poderia ser um agente transformadora na vida dessas pessoas. Nesse momento, eu achei que, dando aula, eu faria uma transformação. Parte, né? E aí fui desenvolvendo isso. Depois disso, houve uma época que eu passei a dar aulas de dança. Porque, como eu disse antes, a arte era muito latente dentro de mim. E aí eu fazia aulas de dança moderna. Na sua casa? Não. Aí veja só. Sim. Nessa época que eu dava banca, porque também, o que é que eu queria? Eu queria ter uma renda para custear minha aula de dança e o que mais eu quisesse, né? E aí eu pagava as minhas aulas de dança. Fui fazer aula de dança, isso ficou muito forte dentro de mim, eu passei a dar aulas de dança. Eu dava aulas de dança em 2 lugares. Num lugar eu era voluntária e num outro lugar eu era paga para dar aulas de dança, né? Eu acho que com 16 para 17 anos foi que eu comecei a dar aulas de dança. Então, eu fiquei entre essas duas realidades. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer faculdade para educação ou vou fazer faculdade para dança? Até os 45 do segundo tempo, eu fiquei nesse dilema. Aí, acabei decidindo por fazer licenciatura em letras vernáculas. Muito bem. E aí, você vai para a universidade pública? Isso, não. Eu poderia, né, ter optado entre uma e outra, mas o que me chamou, teve um fator chave para eu ter optado pela Universidade Católica de Salvador, que foi a possibilidade... Mas aí você vai me contar essa história quando a gente voltar do nosso okay. cafezinho, viu? Joia. Gente, a gente vai tomar um cafezinho e a gente volta já já, viu? Interessante, né? 12 anos ela já era a bambambam lá de Alagados. A gente volta já.